Aí, gente, tô aqui pra trazer pra vocês a história de Pop Playtime Chapter 2, o capítulo 2 de Pop Playtime. E vamos lá, né? A história foi feita pelo Core, o card vai estar aí. Em algum momento do vídeo vai estar o card com o nome lá pro canal, vocês irem, e o vídeo também. E vamos lá. Não perde mais tempo e vai agora na descrição e conhece esse capítulo que trouxe muitas coisas novas, mais pedaços da história, mais coisas para podermos conversar a respeito e finalmente entendemos mais o que tá rolando dentro desse universo muito louco da Playtime Company. Então, pessoas, é aquela coisa, aquele vídeo de história lindo e maravilhoso, onde nós estamos, né, pessoas, cobrindo tudo a respeito de Pop Playtime, todas as coisas, os mistérios, os segredos que estão envolvendo dentro desse universo muito atacado. Então, pessoas, antes nós irmos, já deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal para vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. E, pessoas, quero pedir para vocês ficarem confortáveis aí. E caso você tenha aquele amigo que, pô, conhece esse tal de Pop Playtime, o bagulho é da hora e tal, manda um vídeo para ele. Vamos ajudar a crescer, quem sabe a gente chega a 3 milhões. Vamos torcer muito, precisamos da ajuda de todos vocês. Mas obrigado já por estarem assistindo. Deixe o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Então agora senta, relaxa e vamos ver a história de Pop Playtime. Tudo começa bem na hora que acaba o capítulo 1, que a gente liberta a Pop. A gente achou que talvez ia acontecer alguma coisa e tudo mais, mas parece que a gente tá num flashback e a Pop tá querendo que a gente acorde. Isso acontece principalmente porque o efeito da flor de papoula é de pôr para dormir. Então pode ser daí que o personagem tenha desmaiado e sonhado com a propaganda antiga da época que ele trabalhava, e foi justamente a propaganda da Mommy Long Legs. Mommy Long Legs atacadíssima, ainda já tava com os bugs, as coisas dentro do comercial, e lembrando das coisas atacadas. A gente acorda, né, com o aviso da Pop, querendo que a gente acorde. Acorda logo, filha da mãe. E a gente vai então finalmente entrar na parte do capítulo 2. Então a primeira coisa que a gente vê, a gente passa por algumas coisas, alguns puzzles, mas uma sala mega importante é que nós estamos do lado da sala do Elliot Ludwig, criador da Playtime Company e de todos os brinquedos praticamente que nós estamos vendo. Ali vai contar um pouco da história do dono da empresa e basicamente aconteceu uma tragédia na família desse cara. Ele começou os brinquedos lá em 1930, mas ele acabou sofrendo um divórcio. Muito provavelmente ele era um cara que gostava de pular a cerca e aquela propaganda, tudo mais, tá querendo mostrar para as pessoas que ele é um cara íntegro, que ele é um cara bonzinho, que ele é um cara da hora. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Mas o que pode ser que tenha realmente acontecido é que ele traiu a esposa pediu divórcio, e nisso ele acabou ficando meio a bublé das ideias, ficou biluteteia. Nisso ele acabou afundando no trabalho e acabou reerguendo um império dos brinquedos. Mas o que fez ele cair mais de cabeça ainda no trabalho foi que na década de 60 aconteceu uma tragédia. Nos anos 60, pessoas, ele perdeu alguém muito estimado na família dele. Não se sabe se é a filha, não se sabe se é a própria esposa, se é a mãe, se é a irmã, a gente não sabe, mas tá dando a entender que teve uma tragédia e isso fez ele cair de cabeça no projeto. E bem na época, coincidentemente na década de 60, foi quando nasceu a Pop. A Pop, que é a primeira bonequinha que já tava na linha de produção, e foi ali na década de 60 que ela teve a sua popularidade. E coincidentemente, na sequência, é justamente a Pop que a gente encontra. Sorry. Ela parece toda boazinha, conversa com a gente, parece que é toda amiguinha, mas ela é sus, porque ela sai da ventilação. Mas ela é sus, mesmo assim, não é só por causa da ventilação, ela é suspeita. Enfim, depois passando de tudo isso, a gente vai andando mais um pouco com ela. Ela avisa que a gente tem que ir para o trem lá da Game Station, que ali tem a saída para esse lugar muito louco. Depois a gente tentar andar mais um pouco, tentando chegar na tal da Game Station, que ela tem os códigos guardados que ela vai entregar pra gente poder sair daquele lugar. A Mommy Long Legs sequestra a Pop. I'm going to need you to trust me.
Nisso a gente vai andando por mais algumas coisas e descobrimos outra parte que conecta bem mais embaixo daquela fábrica. A fábrica é conectada por 5 pessoas importantes. Uma delas é Elliot Ludwig, o dono da empresa, Leif Pierre, o chefe de segurança, e também vai participar de várias fitas desse capítulo, Stella Graber, que é a moça que tá por trás praticamente dessa parte dos brinquedos, da parte de infantil, né, da Game Station, onde ela toma conta das crianças chegarem nessa Game Station e ligarem elas às outras partes dali, da onde tem, sabe, os testes / atividades para as crianças. Um outro nome chamado Ed NMR, que é o responsável por fechar acordos e, vamos por assim, a parte mais de planejamento e estrutura dentro da fábrica. E tem um quinto nome que tá rabiscado, totalmente excluído, não sabemos quem é. E aí a gente vai passando um pouco mais e finalmente encontramos a tal da mamãe pernas longas, a mulher atacadíssima. Ela sequestrou a Pop e ela fala pra nós que vai entregar cada parte do código se nós participarmos das brincadeiras da Game Station, porque faz muito, mas muito tempo que ninguém participa dessas atividades e ela quer que você brinque com ela. Então a gente já começa a sacar algumas coisas, pois a apresentadora dessa parte da Game Station é a Stella Graber e quem está, sabe, praticamente recepcionando as crianças daquele lugar é a própria Mommy Longlegs. O que acontece? Essa Game Station, ela é um pouco mais interessante do que ela parece, do que só um monte de minigame espalhado pra gente poder enfrentar. Cada minigame, na verdade, é um teste psicológico, ou pra ver a habilidade, ou também pra ver como se fosse a resistência da criança, ou a parte corpórea, né, se ela é forte, ou também reflexos, sabe, para testar as habilidades e capacidades das crianças. Bom, vamos já avisar o seguinte: a empresa, ela abriu no capítulo 1 para fazerem visitações para o público, né, para as mães, os pais levarem as crianças lá dentro para poderem se divertir. Nada impede que os outros pais, vamos por assim, deixem suas crianças participar dessas coisas, mas também é fato, e algo que bate bastante aqui, é que existe sim o orfanato da Playtime Company, e as crianças que foram abandonadas ou largadas desde a década de 30, que tem essa parte da Playtime Company. Talvez o orfanato foi utilizado para ser mais uma das máscaras do Elliot Ludwig, para mostrar que ele é um cara bonzinho e que ajuda as crianças ao redor do mundo. E aí então esse orfanato foi utilizado para tipo ser talvez a barreira da bondade do cara, e aí estavam utilizando as crianças lá dentro para passarem por esses testes dentro da Playtime Company, seja para as crianças testarem os brinquedos para ver se elas gostam dos brinquedos, pois isso acontece e acontecia, né, na indústria da fabricação de brinquedos, crianças serem usadas como testes para ver se os brinquedos são legais e se elas aprovam ou não, tanto que a gente vai chegar nessa parte de aprovação de brinquedos daqui a pouco. Mas a gente sabe que tem uma outra coisa acontecendo neste lugar. Eles estão utilizando esses testes para verem as melhores crianças e quais são as mais aptas para poderem continuar na linha do trem. A criança passa pelos 3 testes e depois, no terceiro e último teste, se ela está aprovada ou não, ela vai para um outro lugar de dentro desta fábrica, que a gente vai chegar lá no final dessa história. Então a Mommy Longlegs vai e coloca a gente para brincar nesses negócios. O primeiro brinquedo é o Musical Memory, onde a gente vai encontrar Bonzo Bunny, o coelhão atacado lá, o amarelão, que ele tá na parte de cima, né, olhando pra gente. A gente tem que memorizar as cores e também letras, sinais, palavras e tudo mais, fazendo na ordem certa para poder avançar. É o teste que vai ver o seu raciocínio lógico, se a pessoa é ágil, sabe, consegue ver as coisas na tela e é ágil com as mãos e vai passando e tudo mais. Na versão antiga, o Bonzo Bunny chegava, fazia, né, batia com os pratos e tava tudo certo. Agora, o Bonzo Bunny também talvez seja um funcionário ou uma das crianças transformadas, a gente ainda não sabe, mas é fato que ele é um bicho ser vivo, né, ele tá lá existindo de carne e osso e ele vai te comer se você deixar ele descer. Então a cada resposta certa ele sobe e se você errar ele vai descendo mais rápido. Vencendo esse puzzle muito doido, a gente vai
para o próximo. Alguns detalhezinhos importantes do Bonzo Bunny que é importante falar, que tem a fabricação de outras cores de mãos. Antes de a gente enfrentar o Bonzo, tem essas cores que a gente vai talvez encontrar, talvez no capítulo 3 tenha uma cor amarela, ou a cor vermelha, a gente não sabe, né? Talvez uma cor roxa, talvez um outro tipo de mão. E agora a gente vai encontrar a mão verde. A mão verde vai ser para a gente armazenar energia na nossa mão por 10 segundos, o que vai pegar e levar a gente, né, para poder colocar em outros lugares e poder levar a eletricidade para outros cantos. Até aí tudo bem, a gente pega essa mãozinha e vamos para o segundo minigame, que é o Whack-a-Wug. Nesse Whack-a-Wug acontecem umas coisas interessantes, onde a Mommy Long Legs vai falar que os bichos eles eram segurados por cordas, mas aconteceu alguma coisa, né, obviamente, que eles não são segurados por cordas mais. E são 18 buracos, ou seja, eles fizeram muito mais testes e acabaram transformando mais pessoas nesses Huggy-Wuggy atacado. Então não tem só o Huggy-Wuggy azul, mas tem várias outras cores de Huggies, por aí vai. E o bagulho é absurdo, assim, que vai aparecer. Talvez eles fizeram muitos testes. Vai saber com quantas crianças que acabaram virando brinquedos de verdade. Nessa parte também, logo na sequência, tem uma personagem que a gente fica um pouco ainda com dúvidas, mas é bem na parte do Barry, o trenzinho atacadíssimo que me bugou pra caramba, trem do inferno, mas nessa parte que a gente também descobre a Kissimissy. Kissimissy seria um Huggy-Wuggy rosa, onde ela tem personalidade, ela tem nome, ela seria talvez a versão pra meninas do Huggy-Wuggy, mas ela é mais gentil, mais legal, e ela seria talvez a pessoa que pega os tickets do trem, enquanto o Huggy-Wuggy seria o piloto, né? Vamos por assim, o maquinista que vai levar as crianças para a próxima parte da fábrica. Tanto que tá até no pôster o Huggy-Wuggy brincando e quem tá recepcionando as crianças é a Kissimissy. E aí a Kissimissy, ela é do bem, ela ajuda a gente a passar do negócio, mas depois ela vai embora e a gente não vê mais ela. Mas é estranho, parece que alguns brinquedos no aplicativo da Amazon, depois ela vai embora e a gente não vê mais ela. Mas é estranho, parece que alguns brinquedos têm consciência, ou talvez pegam um pouco da consciência do objetivo que os brinquedos foram feitos. Por exemplo, o Huggy-Wuggy ele é feito para abraçar, então ele vai te abraçar, mas só que ele vai te comer, basicamente. A Kissimissy ela é feita para recepcionar e abraçar e tratar as pessoas bem. Parece que ela ainda tem esses vestígios de tratar as pessoas bem, de ajudar e tudo mais. A Mommy Long Legs, ela tá querendo pegar e fazer os testes, é o objetivo dela, ver as pessoas brincando, ver as crianças lá passando por essas brincadeiras, mas conforme os anos foram passando, a fome foi batendo e acabou acontecendo o que aconteceu, as coisas atacadas e tudo mais, e ela ainda tem esse desejo de passar pelas brincadeiras, mas agora com o plot twist de que ela quer te matar, porque ela tá há muitos anos sem fazer isso, ela ficou maluca das ideias. Bom, antes da gente continuar, eu tenho que falar algumas coisas que também passaram. Sabe aqueles caras do armazém que a gente viu no primeiro capítulo, o tal do Art, do Rich? O Rich, que é o cara que tava reclamando pra caramba, ele tava reclamando que tava lá no armazém, tava procurando as caixas do Huggy-Wuggy, ele que fala dos órfãos e tudo mais. Esse cara foi, vamos dizer assim, ele foi despromovido, ele foi rebaixado, melhor dizendo, para a parte da bagunça, onde tem outros tipos de brinquedos na parte lá de baixo, que são brinquedos rejeitados, e o Bron tá lá embaixo. O Bron parece ser um dinossauro que foi rejeitado pela Playtime Company, ou ele talvez ele foi aprovado, mas depois rejeitaram ele, porque ele era muito assustador para as crianças. E tem outros brinquedos lá embaixo que foram rejeitados e foram jogados lá embaixo, e esse Rich tava lá tomando conta desse lugar. Outra coisa que eu tenho que falar também para vocês é que na parte do Barry, né, aquela carrinholinha, né, o trenzinho atacado, tem a fita do Jacksepticeye, que também faz outro cameo aqui, mais um jogo indie que ele tá participando. No caso, quem tá entrevistando ele é o Leif Pierre, chefe de segurança, e ele tá basicamente conversando que umas coisas ele viu antes dele ir embora. Ele foi com os amigos na cafeteria, ele comprou um negócio lá, e aí depois, quando ele tava pra ir embora, ele esqueceu a carteira dele na cafeteria, ele voltou pra buscar, e ele encontrou como se fosse um negócio meio aranha, um negócio meio aracnídeo, meio preto, saindo de um buraco, e ele ficou com muito medo daquilo, tentou empurrar de volta pro buraco, mas o negócio meio que tentou atacar ele de volta. E quando ele foi ver de perto, ele viu que o negócio era enorme, né, depois do buraco, e tinha muitas pernas. O negócio tinha
muitas pernas mesmo. E aí o Leif Pierre fala, cara, você não tá vendo coisa, você não viu um monte de gente passar? Ele falou, não, eu juro, era um tipo de monstro. E aí então o Leif Pierre fala, olha, a gente não fabrica monstros, você fica de boa que eu vou dar uma olhada na fita de segurança. Ele falou, cara, mas tem um negócio à solta aí no lugar, mano, tem um negócio à solta aí na empresa, a gente precisa ver o que tá acontecendo. E aí então ele fala, cara, eu vou ver, depois eu te aviso, basicamente. Passando pela parte do Barry, a gente volta de novo na Game Station, e aí vamos para o último minigame, que é o minigame Statues, onde a gente vai encontrar mais um bicho novo, que é o PJ Pug Pillar, esse cachorro meio lagarta, muito esquisito. No caso, a gente vai enfrentar um minigame onde, quando tiver a luz apagada, a gente anda, né, sai correndo, e quando tiver a luz acesa, a gente não pode andar, senão o Pug Pillar, ele vem correndo matar nós. Passando por esse lugar, meio que a gente descobre que não tem o fim, né? O negócio tá todo demolido, então automaticamente você morreria. Mas a gente consegue fugir pela janela. Fugindo pela janela, a Mommy Longlegs começa a perguntar, ué, cadê você? Pra onde você foi? O que tá acontecendo? Onde você tá? E aí ela fica extremamente atacada porque você cheatou. Você foi um hacker. Você era pra ter morrido ali e não morreu, basicamente. Where did you go? The game is over. Então, você vai fugindo mais e mais pra frente. Chegamos na parte de tratamento de água, onde tem mais um puzzlezinho, mas ali tem uma fitinha até que interessante, onde tem a parte de marketing da empresa. Basicamente, a fita vai resumir que a Playtime Company deveria ser conhecida por os seus agentes de marketing e não pelos seus brinquedos. Pois eles falaram que é muito melhor saber como vender do que o brinquedo em si. O brinquedo em si, exploda-se. O importante mesmo é saber vender. Então, só pra vocês terem uma noção qual que é a mentalidade da empresa. Enfim, o negócio passa, a gente vai andando um pouco mais pra frente e até encontramos uma outra fita, uma fitinha vermelha, onde temos o comunicado oficial a respeito da tal aranha que o pessoal está vendo para tudo que é canto. Eles falam, ó, fica calmo, galerinha, volta a trabalhar, não tá acontecendo nada, não tá rolando, ai meu Deus do céu, tem uma aranha gigante por aí, não tem nada disso, pelo amor de Deus, vocês parem de ficar viajando, parem de ficar malucos, parem de ficar a bublé das ideias. Nessa parte também tem vários arquivos que vão acontecendo e alguns detalhes mega importantes que estão no cenário que talvez você possa não ter visto. Um deles é um arquivo onde vai falar a respeito do Ed NMR, que ele está fazendo uma negociação para a criação de um laboratório embaixo da parte da fábrica. Ou seja, eles estavam começando a fazer pesquisas e o Ed, talvez, a mandado do Elliot Ludwig, estava fazendo a parte, né, da pesquisa, ou talvez do laboratório novo. Ou eles encontraram a pesquisa do Elliot Ludwig, talvez o Ludwig já tenha morrido, e aí eles fizeram um laboratório para continuar as pesquisas, né, que estavam fazendo, muito provavelmente com as crianças. As crianças mais aptas e mais bem preparadas, talvez eram utilizadas para os experimentos, talvez seriam as mais capazes. Ou o contrário, os descartes, as crianças que não seriam as crianças boas, talvez seriam utilizados para o experimento, e aí as crianças boas seriam para um outro tipo de experimento, porque a gente vai descobrir que existem vários protótipos e vários tipos de experimento no negócio. Então, a gente vai ver também maca, cadeira de roda, algumas máquinas de teste de laboratório, algumas coisas tipo, sabe, de teste de sangue, coisas ali embaixo que não caberia pra uma empresa de brinquedos, não é mesmo? A gente tá vendo laboratórios, coisas, sabe, farmacêutica, tá vendo pesquisas, tá vendo a construção de um laboratório, essas coisas, tipo, numa fábrica de brinquedo, eles estão mexendo com outras coisas. Muito provavelmente eles estão tentando fazer com que as pessoas virem os brinquedos de alguma forma. Praticamente a pesquisa que levou a Pop a ser a Pop. Enfim, pessoas, o que acontece depois disso é que a gente encontra a Mamãe Pernas Longas, né? A gente encontra ela, só que ela está extremamente louca, atacada, virada no ruim, vindo pra cima da gente porque a gente cheatou. Last game. It's called Hide and Seek. E aí, ela ia entregar a última parte, mas agora ela quer que você se lasque. Ela não tá nem aí. Ela quer que você se exploda. Aí ela vem pra cima, vem aquela perseguição, aquela loucura toda. Mas o interessante também é que tem outros arquivos escondidos nesse lugar. Nesse lugar vai falar a respeito das caldeiras e de como a energia tá sendo puxada pra baixo e tá sendo muito mais utilizada lá na parte de baixo do que na parte de cima. E isso tá dando um desequilíbrio na fábrica. A gente precisa montar mais caldeiras e coisas para que as pessoas em cima não vejam que tem coisas escondidas aqui embaixo, porque talvez as pessoas possam perceber que a fábrica esconde
de coisas no seu subsolo que, vamos por assim, os funcionários normais não deveriam estar sabendo. Depois da frenética batalha contra a Mommy Long Legs, perseguindo a gente para tudo que é lugar, a gente consegue ligar um triturador e a Mommy ela é encaixada lá dentro. Uma coisa mega interessante, ela tá gritando, desesperada, tentando sair daquele negócio. Ela grita, você vai me fazer ser parte dele. E quando a Mommy Long Legs morre, vem uma mão completamente fina, cheia de agulhas, e puxa a Mommy pra baixo da porta e vai embora. Essa mesma mão já tava no capítulo 1, principalmente quando a gente vai ver a fita antes da Pop Playtime, falando do experimento 1006, e também vai aparecer na paredezinha quando a gente vai ligar a energia pela primeira vez a respeito do Huggy Wuggy gigante. Quando a gente vai lá, a primeira coisa que a gente encontra, aquele Huggy Wuggzão, a gente vai ligar, tem uma parede com a textura dessa mão lá também. E aí, agora aparece essa mão de verdade, puxando o resto da Mommy pra baixo do tapete, e aí a gente encontra uma outra fita, e é essa mãozona falando do mesmo, sabe, da mesma parte que a gente viu do experimento 1006, ela fala aqui de novo. Na verdade, o Huggy Wuggy não é o experimento 1006, ele não tem a mentalidade mais, ele virou uma fera, ele perde completamente a noção do que ele é, e aí eles estão tentando reverter isso de alguma forma. Mas o mais interessante é que ainda falado do experimento 1006, talvez fosse o experimento perfeito que eles conseguiram refazer, e talvez possa ser essa mão atacada, pois é a mesma mão da parede. Ou talvez o experimento 1006 seja o próprio cara da fita falando, e ele tá fazendo os testes nele mesmo. Talvez ele foi a própria cobaia, talvez o funcionário que teve o nome riscado. Ou pode ser o próprio Ludwig, dono da empresa, que acabou talvez se enxertando dos brinquedos e desse experimento muito louco que ele fez com a Pop, e aí ele acabou tentando aplicar nesse negócio de continuar vivo de alguma forma, para continuar essas pesquisas e tudo mais, para talvez salvar a pessoa querida que ele queria, né? Ou talvez agora fazer o processo reverso, né? Do brinquedo voltar a ser um ser humano. Não sabemos se é isso que ele está interessado. Mas o interessante é que o experimento 1006 está cada vez mais avançando e agregando partes nele mesmo. Ele fala isso naquele log. Tem o 1006 que ainda continua um mistério. Talvez seja essa garra bizarra aí que tá andando pra cima e pra baixo. Depois da sequência, a gente consegue pegar a última parte da senha, que estranhamente já está com a Pop, o que é muito suspeito. Mas aí agora a gente mata toda a suspeita, porque a Pop, ela revela o que ela realmente quer. Ela fica totalmente atacada, a gente entra no tal do trem e aí a gente vai embora, entre grandes aspas. Mas é claro que a gente não vai embora, porque a Pop, filha da mãe, ela desvia o caminho e fala: você é muito perfeito para perder, você é muito perfeito e você vai fazer o que eu estou mandando, você tá fazendo tudo o que eu quero, você precisa continuar, pois eu preciso, né, muita coisa aconteceu de ruim aqui, eu preciso libertar, mas eu preciso fazer outras coisas e você vai ser útil para mim. E logo na sequência, o trem, ele perde completamente o controle. E a gente acaba na creche da fábrica da Playtime Company, a Playcare. Então, pessoas, o capítulo 3 vai ser a Playcare. Nós vamos para uma creche e lá vai ter mais coisas absurdas. Então, esperem Pop Playtime capítulo 3 aqui no canal. Então, pessoas, isso é tudo que nós angariamos até agora. Vai vir mais informações em vídeos de teorias, em vídeos, sabe, que a gente vai colocando aqui no canal, colocando mais informações. Mas isso aqui é basicamente o resumo do capítulo 2 e o que você precisa saber que aconteceu. Muito obrigado por terem assistido. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like. Falou! Os cards do vídeo e do canal do Core vão estar aí. Em algum decorrer do vídeo vai estar aí. Então vão lá, se inscrevam. Se inscreve aqui no canal, deixa o like. Ativa o sininho para não perder vídeo, que eu posto agora todo dia. E falou!